Eu acho que o inglês ele meio que crescia com a gente. Eu não sei dizer direito, mas era tipo assim. O que a gente estava aprendendo, de alguma forma, incentivava aquilo que a gente estava vivendo no mundo, sabe? Então, quando você ia crescendo, a metodologia mudando um pouco também. E aí, quando a gente parava de ter science fair, só que a gente começava a apresentar em sala. Eu lembro que a gente tinha que apresentar slide, montar o nosso próprio slide, apresentar a gente mesmo sobre o tema. E era naqueles momentos que você tinha que apresentar o seu inglês para o mundo. Falar, olha, eu penso assim, eu tô pensando desse jeito e eu vou apresentar para você o que eu pensei, o que eu aprendi sozinha, o que eu estudei. Então era até um processo de autonomia que você sentia. Agora eu tô tendo domínio sobre isso e eu mesma tô pesquisando. E eu acho que você começa a levar isso para outros aspectos da vida também. Que você começa a usar o inglês não só porque a escola te pediu uma atividade, mas tipo assim, precisar de uma coisa de trabalho e poxa, tem tanta mais coisa em inglês que você pode usar. Então eu acho que é muito proveitoso assim na vida prática. Sim, esses momentos que você mencionou, tipo, era o meu momento de autoconhecimento, de como eu tinha falado, né, tipo, que era um processo muito natural, a gente não percebia direito o que a gente estava aprendendo em inglês. E aí pediam pra gente criar alguma coisa, e eu falava, olha, eu sei fazer isso, então eu consigo fazer isso, esse aqui é o meu inglês, então é isso que eu aprendi o ano inteiro, não era simplesmente vir aqui e ficar batendo papo, tem todo um propósito. E aí era muito legal você ver, tipo, um trabalho que você nem sabia que você conseguia, você perceber que tipo, nossa, eu consegui, eu criei isso daqui, deu tudo certo e eu consegui provar pra mim mesma que eu consigo. Muito bom também. Eu acho que a certificação vem muito antes do que quando a gente já está formando, né? A gente estava falando sobre a música, sobre essas coisas quando a gente era pequeno. Acho que você tinha comentado, eu não sabia, que eu sabia cantar esse inglês, eu lembro muito disso. Tipo, a primeira música que eu cantei foi essa, e hoje em dia eu lembro disso. E olha como uma música me marcou. Eu lembro que era Don't Stop Believing, a primeira música que eu falei em inglês assim, na vida. E isso com certeza tem muita influência na nossa certificação agora do futuro, porque vai construindo, né, de pouquinho em pouquinho. Então, muito legal. Eu sinto que, assim, o inglês sempre foi uma constante muito grande na minha vida. Desde que eu entrei, era pelo menos é o jeito que eu via, um conforto. Assim, saber que de tudo que eu estava fazendo, aquilo ali estava dando certo, eu estava crescendo, eu estava construindo. E as apresentações de meio de ano, né, a Science Fair, hoje em dia, a Student Expo, as festas de final de ano, sempre foram, assim, essenciais na minha visão para mostrar não só para mim mesma, porque eu sabia que eu estava sabendo, mas mostrar para os meus pais que o investimento que eles estavam tendo, que tudo que eles estavam ali construindo estava dando retorno. E pelo menos na minha situação, que meus pais não sabiam falar inglês, eles não estavam entendendo nada que eu estava falando na apresentação. Mas o rosto deles se enchia de orgulho, sabe? E eles faziam questão de falar isso para mim depois. E mesmo depois que isso parou, que eu cresci, que viu, assim, na hora de pegar as provas de proficiência, né, em si, o sorriso no rosto do meu pai, quando eu apresentei para ele o certificado de C2, assim, é a comprovação de que deu certo, de que funcionou e que sabe, fluência. E foi uma construção tão grande durante tantos anos que eu sinto muita felicidade de olhar para aquilo e pensar, nossa, chegou nesse nível, é essencial para carreira, para estudo, sabe? Pelo menos a minha vida me facilita muito, até na faculdade, de certa forma. Minha mãe comentou recentemente que ela comemora do mesmo jeito, ela vindo na Science Fair, antigamente, sem entender uma palavra do que eu estava falando, ela na plateia vibrando horrores, ela comemora do mesmo jeito, eu ter passado numa prova de proficiência, eu ter conseguido trabalho aqui, estar trabalhando como professora aqui, ela vibra do mesmo jeito, ela vê, tipo, nossa, faz diferença mesmo, sabe? Realmente valeu a pena, muito gostoso. Uma coisa que vocês tinham falado antes sobre... É muito engraçado como passa a ser parte da gente a língua. Porque eu acho que as minhas primeiras memórias tem mais a ver com, tipo assim, ver coisas na internet que não eram produzidas por português. E, tipo assim, ver coisas diretamente em inglês, ver vídeos no YouTube em inglês e entender sem traduzir. Simplesmente, sabe? Sim. Como parte, assim. Sim. E eu acho que, além disso, o método, pelo menos pra mim, foi muito marcante. Muitos outros aprendizados que não tinham nada a ver com o idioma. Eu lembro de estar falando do assessment, quando eu apresento esses slides e tal. Eu tenho muito marcante, eu não sei nem de qual systems que é, mas é um que é sobre vários países do mundo e tal. E eu acho que muito da minha noção de geopolítica era disso. Todo mundo apresentava, tipo assim,
e esse país aqui, ele foi independente nesse ano, e ele é assim, a moeda dele é essa, e isso é uma coisa que eu ainda sei de muitos países. Foi um aprendizado muito marcante para mim, assim. E eu acho que o caminho, assim, até a certificação foi muito natural. Porque eu fui pro preparatório de FCI, acho que eu tinha 12 anos, não sei. Mas eu senti um pouco de degrau de idade nas outras pessoas, assim. Mas foi, apesar de me ter essa dificuldade de idade, foi muito natural para mim, porque o meu nível de inglês era deles também. E eu acho que foi uma caminhada muito natural de ir seguindo para as certificações, assim, de conclusão dessa experiência toda.